o professor de graduação e pós-graduação da USP, mestre e doutor em Direito Constitucional, livre-docente em Teoria Geral do Estado da USP, Rubens Bessac. Professor, muito bom dia, obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui no Brasil Agora. Eu acho que um ponto de vista interessante da gente trazer sobre esse conflito é olhar sobre os direitos humanos, e acho que o senhor pode nos ajudar nessa tarefa, professor, porque estamos falando muito do lado de Israel, mas do outro lado, a gente tem uma população na Palestina que vai muito além do Hamas e que temos duas populações em sofrimento nesse momento, né? Ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre isso e como que a gente pode olhar isso sob a ótica do direito, sobre a ótica dos direitos humanos. Bom dia, Isabel, os nossos telespectadores, prazer estar com você, com eles, com o SBT essa manhã. É realmente uma reflexão que nós devemos fazer, porque de um ponto de vista, assim, primeiro, a gente observa esse ataque, né, a violência, esse ataque, assim, sem qualquer perspectiva, nos últimos 50 anos de se igualar na violência, na virulência, no número de mortes. Agora, quem mais sofre, você está dizendo, e nós vimos nessa reportagem, são as populações dos dois lados, quer dizer, está muito longe dos alvos militares e dos objetivos, se é que podemos dizer assim, políticos, tanto do ataque como da defesa, né? Veja o que está acontecendo com a população ali naquelas cidades do entorno de Gaza, e do outro lado, com o contra-ataque israelense, você mencionou agora, na faixa de Gaza, um cerco total, num enclave em que a população está sofrendo, ela não consegue, com esse cerco total, ter acesso aos insumos básicos, né? Quer dizer, quando a gente fala em insumos básicos, tem que lembrar, luz, as comidas, suprimentos, né? Deve-se conhecer aí toda a geografia ali de Gaza, ela é uma pequena faixa cercada por todos os lados por Israel, e no extremo sul pelo Egito, e a única saída é pelo mar, se você pensar nesse cerco, né? E vamos lembrar que o mar também é controlado pelas forças israelenses. Então, realmente, a população em Gaza está completamente oprimida. Você lembrou, não se pode confundir os palestinos em Gaza com aqueles que perpetraram esses atos horrorosos, ominiosos, não é? Então, realmente, é algo que chama atenção na perspectiva dos direitos humanos internacionais, toda sorte de violência feita com civis, alvos civis, muitas vezes violência física, né? Tortura. A moça ali também estava respondendo do outro lado, lá de Israel, que ela ouviu falar de crimes sexuais. Então, realmente é algo assim ominoso do ponto de vista de que nós devemos repudiar, né? As Nações Unidas já têm dado declarações repetidas pelo seu secretário-geral Guterres, mas nós não sabemos a escalada de violência, o ataque, o contra-ataque, até onde vai. Mas merece o nosso repúdio e realmente é algo que chama atenção. Professor, do ponto de vista do direito internacional, o que compete a outros países e a organismos internacionais em relação a esse conflito, justamente na pressão para que vidas de civis sejam preservadas? Porque o que a gente está vendo é um verdadeiro massacre. É o sequestro de um lado, a ação desenfreada do outro em resposta, no revidar, e as pessoas que são ali, estão na rotina delas, a rotina delas sendo invadida por tudo isso que está acontecendo, são as pessoas que mais estão sofrendo com esse conflito, né? Como que a pressão internacional pode ajudar em relação a isso? E há alguma medida prática fora do alcance da diplomacia que possa ser adotada e que possa ser algo para ser usado de sensibilização realmente em relação ao conflito? Olha, infelizmente o direito internacional se vale do instrumento aí do acordo mútuo, né, que funciona muitas vezes se tiver o que nós chamamos vontade, né, a vontade comum aí feita ou pelas Nações Unidas ou por outras entidades internacionais, como o caso da União Europeia, outras entidades importantes, de intervir, e isso tem que ser aceito pelos lados, né, no sentido da mediação, de um cessar-fogo, porque
sem um cessar-fogo e o fim das hostilidades, o que não significa necessariamente que as partes componham nas suas perspectivas, mas que se parem as hostilidades, como você está bem mencionando, Isabel, para que as pessoas que estão sofrendo possam ser ajudadas, né? Com víveres, com ajuda humanitária, com material médico, hospitalar, mas isso depende muito da perspectiva da vontade política internacional, né? Está me parecendo ainda, nós temos 4 para 5 dias de conflito, de que o que nós percebemos foi uma condenação geral, mas ainda não vejo, infelizmente, uma perspectiva de uma ação nesse sentido. Mas nós podemos perceber, se olharmos, digamos assim, numa série histórica mundial, que quando existe a vontade política da comunidade internacional, ou de parte da comunidade internacional, as intervenções humanitárias funcionam, elas colocam fim àquela violência, não necessariamente resolvem o que nós chamamos de conflito, mas põe fim à violência, né? E a missão enviada ali consegue, na verdade, por assim dizer, acalmar a situação e ajudar a quem está precisando. Vamos pensar numa única perspectiva ali, podia ter várias facetas, o que nós estamos observando com as crianças e com os idosos, para ficar em 2 parcelas, né? Quer dizer, as crianças, como é que elas fazem numa situação? Porque elas não têm nem como raciocinar de um ponto de vista da sua formação ainda, de como agir, não é? Os idosos, muitas vezes, que estão internados ou que têm dificuldade de deambular, como é que se faz numa situação dessa, né? Porque quando vem, quando tem uma sirene de algum míssil, alguma coisa, as pessoas que têm ainda capacidade conseguem, eventualmente, correr para um bunker, para algum lugar, mas e as pessoas que não têm essa facilidade, as pessoas que são doentes? Então, realmente é algo para lembrar dessas parcelas, lamentável, mas a população inteira vem sofrendo, não só a população israelense, que sofreu essa violência sem nenhum pré-aviso, quer dizer, não teve nem capacidade em reagir com milhares de mortos, mas o contra-ataque israelense provocando esse número estrondoso de mortos, feridos. Realmente é algo que a comunidade internacional vai ter que correr para tentar aplacar, para tentar resolver. Professor, houve corte de energia elétrica, de fornecimento de alimentos, água, que ainda entravam na região da faixa de Gaza. É um momento em que, por exemplo, organizações internacionais como a ONU podem entrar para tentar minimamente suprir essa população daquilo que está faltando de mais urgente. Como que isso acontece no caso de uma guerra? Como viabilizar essa entrada de uma forma que seja segura também para esses agentes da ONU? São esses acordos, Isabel, feitos muitas vezes precariamente, mas que funcionam entre as partes beligerantes, né? Se pede autorização para que uma missão humanitária entre ali, uma missão específica que vai enviar material médico, enfermeiros, pessoal da área da saúde para a faixa de Gaza ou para o sul de Israel, mas isso depende da vontade das partes. Isso é feito em conflitos, isso aconteceu muitas vezes na nossa história turbulenta de conflitos, para ficar no século XX e no século XXI, né? Mas depende, mais uma vez eu quero dizer, da vontade das partes, e eu não vejo, nesse momento, as condições para isso, né? Por isso que eu acho que aqueles grandes apoiadores, digamos assim, os países que, na verdade, apoiam cada um dos lados no conflito, tem um papel fundamental, né? Os Estados Unidos, como a maior superpotência que nós temos, pelo menos do ponto de vista militar, tem um papel fundamental, porque ela apoia Israel, mas ela pode perfeitamente intervir no sentido de facilitar a entrada desse pessoal que podia ajudar as pessoas feridas, a entrada de suprimentos, a entrada de víveres, né? A Rússia, que, pelo outro lado, até como contraponto a toda a política dos Estados Unidos, também tem um papel muito importante nisso, mas aparentemente ainda não se movimentou muito, né? Para não dizer dos agentes regionais, né? É preciso dizer que tem se notabilizado nos últimos anos o papel da Turquia, que é uma potência regional ali do Oriente Médio e do Oriente Próximo, ou do Oriente Próximo, no sentido de que, ao mesmo tempo que, sendo um país
muçulmano apoia grande parte das pretensões árabes, mas nunca deixou de ter uma ponte de comunicação com Israel, tendo laços diplomáticos, coordenando uma série de tentativas de pacificação em conflitos anteriores, inclusive na faixa de Gaza. Então, nós não podemos esquecer que, fora as grandes potências, né, podemos dizer o papel dos 5 grandes aí, né, fora a Rússia, Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China, mas também essas potências regionais, né? Talvez o papel, por exemplo, da Arábia Saudita, que estava, ao que se sabe, em vias de fechar um acordo com Israel, né? Então, o jeito que a Arábia Saudita responder a este conflito, eu acho que é de suma importância também. Por enquanto, ela fez uma condenação muito grande dessa contraofensiva israelense, mas ela poderia, podemos imaginar, ajudar numa mediação eventual que o conflito possa ter. Para não dizer do Irã, né? O Irã não se sabe. Benjamin Netanyahu acusou veementemente, num discurso muito inflamado, o Irã, dizendo que o Irã tem envolvimento com o Hamas e que teria ajudado na logística desse ataque, né? O Irã nega, mas mostrou sua simpatia, né? Então, isso tudo para dizer que, fora o grande concerto mundial em que a ONU, as grandes potências, têm um papel fundamental, esses agentes regionais também têm uma importância muito grande e, oxalá, possam ajudar no fim desse conflito, que, como você bem disse, Isabel, quem mais sofre, e quem sofre no dia a dia, com perdas de vida, feridos, violência, terrorismo, coisas horrorosas, é a população civil. O senhor falou um panorama interessante, né, da responsabilidade de cada país, como que pode se dar a atuação de um lado ou de outro. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, eles conseguiram estabelecer corredores humanitários para que se chegasse suprimentos, né? Talvez seria um paralelo aí, temos um exemplo muito recente de algo que foi possível para atender essa população que já vive numa situação extremamente de miséria lá na faixa de Gaza, e com o acirramento do conflito, é claro que a situação se torna ainda mais complicada por lá. Professor, e com quem negociar? Porque a gente tem uma autoridade palestina, mas o grupo que está protagonizando tudo isso é um grupo que foi adquirindo um aspecto extremamente radicalista e terrorista com o passar das décadas, se apoderando politicamente também dessa região, e não me parece ser um grupo aberto a tentar olhar um pouquinho para as condições humanitárias desse conflito. Como é que ficam as representações do povo palestino e quais seriam, né, os polos adequados de negociação? Olha, você lembrou um aspecto muito importante, Isabel, porque a Palestina não é um Estado exatamente. Depois dos acordos de Oslo, se criou uma entidade que não tinha pré-existência no Concerto Mundial antes, né? Ela é um agente, digamos assim, que tem um determinado nível político e de representação, de reconhecimento mundial, mas uma soberania limitada. Quer dizer, a Palestina, né, os territórios palestinos, a Cisjordânia e Gaza, os pedaços da Cisjordânia e a faixa de Gaza, não tem soberania, né? Então, por isso que se criou essa entidade, né? Assim, Autoridade Palestina, ela não chega a ser um Estado, né? E daí uma situação peculiar, porque o grupo que dominava ali, que ainda segue no controle da autoridade, macro-autoridade palestina, perdeu a comunicação e o controle político com o Hamas, que já de muitos anos para cá domina completamente a faixa de Gaza. Então, é algo peculiaríssimo, né? Quer dizer, dentro da autoridade palestina, 2 grupos, um majoritário, né, na Cisjordânia, que tem procurado, digamos assim, ao longo dos anos, estabelecer pontes com Israel, quer na construção de qualquer tipo de solução aí, se 2 estados ou não, é algo que está um pouco nebuloso nesse momento, mas um grupo que domina a faixa de Gaza, que é o pedaço menor, que está com esse conflito agora,
que é dominado por um grupo terrorista, que é o Hamas. Não que a população seja exatamente o Hamas, mas quem está no governo da faixa de Gaza, quem domina o dia a dia é o Hamas, né? Então, realmente, essa questão de com quem fazer a ponte vai esbarrar nessa divisão que acontece dentro da autoridade palestina. Mas, na verdade, talvez, como o presidente Abbas, da autoridade palestina, tem uma determinada proeminência pela sua história política, pela sua vivência, talvez ele, e é muito respeitado também pela população de Gaza, em que pese não conseguir governar a faixa de Gaza, pode ser que ele tenha um papel importante aí na tentativa de estabelecer essa vasocomunicação, né? Essa possibilidade de se estabelecer um corredor humanitário, porque Israel bloqueou completamente, né? E a resposta do Bibi Netanyahu foi exatamente nesse sentido, de que sufocaremos até capitularem, né? Também não pode ser. Então, talvez a possibilidade de acordo se faça com este governo, entre aspas, mais moderado, com sede na Cisjordânia, não é? Mas não é algo que vale a pena a gente dizer, uma possibilidade de acordo entre dois estados, porque nós não temos isso ali, nós temos um Estado, Israel, e uma entidade internacional que controla territórios antigamente ocupados por Israel, hoje com uma autonomia que não chega a ser exatamente uma soberania plena. É muito complicado. Eu acho que o papel da Cisjordânia, assim, ou da autoridade que comanda em tese a autoridade palestina, seria muito importante nesse momento, sim. E o papel da ONU, né? Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU e a ONU como um todo teriam, sim, uma possibilidade de dar uma resposta satisfatória aí para acabar com essa violência que está chamando tanto atenção. Tem um ponto assim, para a gente entender, né, tem que voltar um pouco na história às vezes, que acho que é importante de colocar na discussão, professor. Por que tivemos a criação de um Estado de Israel e do outro lado não conseguimos ter a criação do Estado da Palestina, como o senhor muito bem está apontando para a gente? É a disputa de território, porque a gente fala muito do caráter religioso, por exemplo, quando a gente olha para Jerusalém, que tem um caráter sagrado para as diversas religiões que estão envolvidas nesse conflito, mas o cerne da questão de fato é território. Por que não se consegue chegar a um acordo, historicamente, que, assim como produziu a criação do Estado israelense lá atrás, possa produzir a criação do Estado da Palestina? Olha, eu diria que é falta de vontade histórica das partes. Eu diria até que já vai bastante tempo, são muitas décadas, né? Na saída dos ingleses, os britânicos que exerciam o seu mandato ali na Palestina, né? Se costurou um plano de partilha, criando o Estado judeu e o Estado palestino, que teria sido, né? Mas na proclamação, como não se chegou num acordo satisfatório ali, as autoridades israelenses criaram o Estado judeu em 48 nas áreas que a eles teriam sido destinadas nesse acordo costurado pelos ingleses, mas referendado e acordado pelas Nações Unidas, que era um órgão internacional muito recente, e os países circunvizinhos de Israel atacaram. Então foi a primeira guerra, né? A guerra de 48, logo depois da criação do Estado de Israel. E de lá para cá, argumentos assim muito fechados no sentido Israel, dizendo da importância em ter o Estado e claro que com o supedâneo da lei internacional que garantia a criação do Estado de Israel como uma reivindicação legítima histórica, mas no primeiro momento aquele acordo dos Estados Árabes, não necessariamente circunvizinhos, porque entrava o Iraque também, entrava a Líbia, outros estados, né, já citada Arábia Saudita, né, no sentido de não reconhecer e dizer que os judeus não teriam direito a território algum, porque aquilo teria sido há muito tempo terra árabe, né, então terra palestina. E de lá para cá, quantas guerras, né, para ficar em alguns conflitos maiores, 56, a questão do Canal de Suez, foi um conflito importante, 67,
73, a famosa Guerra do Yom Kippur, que completou 50 anos agora. O ataque foi exatamente na efeméride do encerramento da Guerra do Yom Kippur, para não ficar naqueles conflitos horrorosos também, que estão na nossa memória, né? Israel com o Líbano, os ataques fronteiriços o tempo todo com a Síria, os ataques a Gaza e os contra-ataques de Gaza, ou vice-versa. Quer dizer, realmente o que me parece é que as partes não arredam o pé das suas convicções. Isso não é uma característica só do Oriente Médio. Nós temos outros pontos no mundo em que as partes estão as partes que estão beligerando estão tão convencidas dos seus argumentos que não arredam o pé das suas convicções. Por isso que o papel da comunidade internacional é extremamente importante. Vamos dar um exemplo, aí estou dizendo que isso acontece em outros lugares do mundo. O conflito irlandês não era algo que durava décadas também, e nós tivemos a boa vontade, a intervenção da comunidade internacional e os acordos de paz da Sexta-feira Santa, costurados até pelo ex-presidente americano Bill Clinton, né? E veja, não que nós tenhamos uma convivência exatamente prazerosa entre as partes ali na Irlanda, mas o conflito que gerava mortes, sequestros, violência de toda ordem, acabou. Então, por que não imaginar, né, um futuro aí próximo, ou pelo menos a médio prazo, que nós possamos caminhar nesse sentido? O fato é que não é o que está acontecendo de um ponto de vista político. Nós vemos os extremismos tomando conta da política, né? O Hamas é um grupo extremista na faixa de Gaza. O governo liderado agora no novo, voltou a ser primeiro-ministro Netanyahu, é um governo de direita e que tem também sido bem conhecido, ficando bem conhecido até por alguns ataques às instituições democráticas tradicionais israelenses. Então, existe um assodamento, não é? Aí que eu quero dizer novamente, a comunidade internacional tem um papel importantíssimo, eu diria mesmo emblemático, em procurar intervir, procurar construir pontos para, em primeiro lugar, acabar com esse conflito, acabar com a violência, com as mortes, com os ataques, e tentar uma solução que dê soberania aos territórios, uma soberania plena aos territórios palestinos, por que não? Tem todo o direito, e garanta a sobrevivência e o não ataque ao Estado judeu já consolidado, né? E isso é a famosa solução que se fala dos dois estados, né? Solução dos dois estados, um Estado Israel, um Estado palestino. Mas, infelizmente, isso parece que está demorando um tanto. Professor, enquanto a gente conversava, nossa equipe aqui alertava sobre uma notícia que já a gente vai colocar também no site do sbtnews.com.br, que tem tudo a ver com esse nosso assunto inicial. A gente conversava muito sobre o papel da ONU. Eles acabam de confirmar que 9 funcionários da Organização das Nações Unidas morreram nesses ataques aéreos de Israel na ofensiva contra o grupo extremista Hamas na faixa de Gaza. A diretora de comunicação da agência, Juliette Toulmin, afirmou em entrevista à Associated Press que a proteção de civis é primordial, inclusive em tempos de conflito, justamente isso que a gente conversava, né, professor, que eles deveriam ser protegidos de acordo com as leis da guerra, completando que os empregados da ONU morreram nas próprias casas. De acordo com ela, 18 escolas da agência transformadas em abrigos e também a sede da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, que é justamente o ponto, né, o braço da organização que é dirigido pela Juliette Toulmin. Segundo a Toulmin, a sede também da agência em Gaza foi atingida, mas no caso desse ataque em específico não deixou vítimas. Eu acho que ilustra bem, né, professor, essa nossa conversa, porque acaba de chegar a notícia e mostra que nem agentes da ONU estão ilesos dessa guerra. O que comprova como esses atos são lamentáveis, como a guerra é uma coisa horrorosa que tem que ser evitada a todo custo, e a necessidade da comunidade internacional se mobilizar. Veja, aqueles que estão lá para ajudar, né, quer dizer, aqueles que estão de um ponto de vista da
grande entidade, que são as Nações Unidas, a ONU, acabam pagando com as suas vidas ali pela tentativa de ajudar. Isso não é algo que aconteceu só agora, não. Vamos lembrar o que aconteceu no Iraque, com aquele diplomata brasileiro, uns 20 anos atrás, não é? O Sérgio. Então, assim, muitas vezes quem está numa missão humanitária, muitas vezes, pode nem ser de intervenção ainda declarada, mas procurando ajudar os civis atingidos, né? Procurando ajudar a estabelecer o restabelecimento de condições mínimas de atendimento de saúde, de entrega de suprimentos por aí, acabam sendo atacados, não é? Numa guerra, em tese, o alvo tem que ser os objetivos militares, não é? Mesmo assim, a guerra é detestável, mas se ela se circunscrevesse aos objetivos militares, os depósitos de munições, as aeronaves, as belonaves, né? Mas, infelizmente, o que a gente observa é que, muitas vezes, o bombardeio e o disparo de mísseis é feita contra alvos civis, até porque você não tem como ter um controle absoluto, né, Isabel? Isso que, por mais que se diga que a logística militar, a inteligência militar consegue saber exatamente aonde um míssil vai, ela não consegue dizer aonde os destroços vão atingir, os reflexos daquela explosão, e nós vemos isso mesmo, quer dizer, os civis pagando com a vida, feridos, sem possibilidade de ter para onde correr. Notícias que vão vindo a todo momento, né? Sistema de detecção de aeronaves do Hamas em Gaza, segundo autoridades israelenses, também foi destruído, né? Por um lado, é um ganho de estratégia para os israelenses, por outro, isso pode inflamar ainda mais as operações por terra, já que a gente viu que há estratégias diversas ali do grupo, né? E que, de fato, vieram ali com toda a energia nessa escalada do conflito, contando com o elemento surpresa, que acho que representou uma falha que o mundo ainda está tentando entender na segurança de Israel, professor, e que foi o grande trunfo, né, do que a gente acompanhou nessa parte do globo do último sábado para cá. Agradeço muito, a gente conversou com o professor da USP, que trazendo para a gente, né, Rubens Bessac, um panorama sobre esse conflito, para a gente pensar um pouquinho, além dessa dualidade que se é criada em guerras, porque estamos falando de uma guerra, mas pensar realmente um pouquinho na população civil. Rubens Bessac, que é professor de graduação e pós-graduação da USP, mestre e doutor em Direito Constitucional, livre docente em Teoria Geral do Estado da USP. Ufa, grande currículo. Professor, muito obrigada aqui por estar com a gente. Muito obrigado a você, Isabel, ao SBT, estou sempre às ordens, um prazer poder colaborar, trazendo um pouco de informação aí da minha área aos nossos telespectadores. Bom dia, viu? Bom dia, até uma próxima.